Que frio é esse? Conta pra mim. Pleno janeiro, 17 graus. Eu tive que botar roupa de frio. Tá frio. Deixa eu desligar aqui. Tudo bem? Bom dia, 7h59. Estamos aqui juntas mais uma vez. Meu amor entrou na hora. Bom dia, querida. Bom dia, amor. Então, estamos aqui. Você, eu, Rei Salomão, entre nós. Bom dia, João. Bom dia, Messia. Bom dia. Hoje eu fiquei de óculos porque eu não enxergo. Simone linda. Ontem eu não falei bom dia pra você, mas eu vi que você tava, viu? Então, bom dia duplo pra você, minha linda. Bom dia, bom dia. Então, agora eu vou começar. Eu não consigo enxergar o nome das pessoas. Então, agora eu admito, eu tenho que usar óculos. Aliás, eu uso óculos desde os 40. Faz um tempão que eu tive 40. Beijo pra você que tá aqui comigo. Vamos começar? Hoje é o dia, estamos há 166 dias juntos, lendo aqui o livro de Eclesiastes do Rei Salomão. Estamos no capítulo 8, verso 15, quase terminando. O capítulo 8 tem 17 versos. Então, essa semana, sexta-feira, a gente termina o capítulo 8. E hoje, depois de uma semana onde ele só falava das injustiças do mundo, que tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não precisa entender, são coisas que estão além da nossa percepção, do nosso entendimento. E hoje dá um respiro. Vou ao verso. Então exaltei eu alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Que tal? Porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Viu só? Comer, beber e rezar. A outra escreveu o nome do livro. Não, comer, beber e amar, né? Ou rezar, não me lembro. Acho que era rezar. Bom dia, Daisy. Vou ler de novo para quem entrou agora, depois. Porque eu achei tão... Falei, ai, que alívio, olha só o verso de hoje. Ele diz assim: então, exaltei eu a alegria, porquanto um homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol. Portanto, que na vida não tem nada melhor do que alegria, né? Então, nada melhor do que comer, beber e se alegrar, né? Porque isso vai acompanhar o trabalho de cada um de nós nos dias da nossa vida, os dias que Deus lhe dá debaixo do sol. Eu andei falando na minha língua, mas... Então, exaltei eu a alegria, porquanto homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, a gente olhou para a injustiça, olhamos para a vaidade, né, para as névoas. Salomão não nos deixa no deserto, ele sempre dá... Depois de muito massacre vem um respiro, né? Ele faz um movimento bem humano. Ele não negou o absurdo da vida, né? Mas ele nos deu um chão, né? Então, ele está falando de alegria, ele não está falando de euforia, né? Ele está falando de alegria, que é uma forma de estar na vida sem se quebrar por dentro. Eu vou tirar o casaco. Não, acho que não vai dar. Temperatura muito maluca, eu não tô conseguindo me acertar. Ontem eu tive que trocar de roupa 3 vezes. Uma hora frio, depois calor, depois frio de novo. Voltamos ao Salomão com a visão sistêmica. Então, esse verso é um antídoto sistêmico para um verso muito comum. Quando a vida parece injusta, a nossa alma tenta compensar, né? Então,
pessoa passa a viver como se tivesse uma missão secreta. Tipo assim, vou fazer tudo perfeito, vou controlar tudo, vou entender tudo, vou merecer, vou me autorizar. E isso, Salomão disse nos outros versos, cria uma rigidez interna, porque a gente fica em constante vigília, né? Controlar, o tempo inteiro vigiando, e isso nos adoece, né? E hoje Salomão está falando o contrário. Ele não está falando, se conforma com o mal que existe no mundo. Ele não diz o que ele está dizendo, né? Não se conforma. Ele não está falando se conforma. Ele diz, não vai perder sua vida tentando consertar a vida. É isso que ele está falando, entendeu? Tem coisa ruim lá fora, tem um mal acontecendo, é constante. Ele viu isso há 3.000 anos e continua até hoje, mas não é para a gente perder a nossa vida de se alegrar, de comer, né? De beber. Não é para a gente perder a nossa vida tentando consertar a vida, porque a vida é assim. Percebe como é sutil e como é poderoso isso que ele está falando? Né? Então, quando ele fala assim, comer, beber, se alegrar, o que ele está falando? Ele está falando, cuida do seu corpo, honra o presente, honra aqui onde você está. Estamos aqui ouvindo o que Salomão disse há 3.000 anos. E aceitar aquilo que é possível hoje. Se permitir nutrir e ser nutrido, né? Nós estamos aqui sendo nutridos por ele todos os dias. Eu acho maravilhoso, eu acho incrível e eu sei que vocês também, né? Estão aqui comigo. Então, sistemicamente, isso é muito importante. Porque quando alguém sai do fluxo da vida, porque tem um fluxo, um caminho da vida, né? Então, às vezes, a pessoa sai desse fluxo e entra numa compensação. A gente faz isso inconscientemente. Então, alguma coisa não foi resolvida lá atrás, cabe a mim, dentro do meu sistema, compensar aquilo lá atrás. E aí eu perco o contato com aquilo que me sustenta se eu faço isso. Mas isso, eu faço isso, mas é inconsciente, não é que eu faço isso sabendo o que eu estou fazendo, né? Então, alegria nesse verso é um retorno à ordem simples. Eu recebo o dia que me é dado, faço o meu trabalho e não vivo em guerra com a realidade. Por exemplo, há 2 dias, de ontem, estava 30 graus. Eu estava de vestido de alcinha. Hoje está 17. Não vamos brigar. Primeiro, não é adianta, né? Eu tenho que ir. Então, eu me adapto. Essa é a realidade, né? Eu estou falando com o tempo, que é uma coisa muito grande, a gente não tem poder nenhum sobre ele, mas em todas as situações a gente se adapta e não tenta mudar aquilo que a gente não tem como mudar, né? Por exemplo, o jeito de cada um. A gente quer mudar o filho, a gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a esposa, a gente quer mudar o chefe, a gente quer mudar. Tá tudo errado, tem que mudar. Desperdício de energia, é o que diz Salomão. Não resolve, né? Então, quando a gente está em ordem, né? Quando a gente recebe aquilo que nos é dado, a gente faz aquilo que a gente precisa fazer, que é o nosso trabalho, cada um no seu, e não vive em guerra com a realidade, não é que tudo vai se resolver na nossa vida, mas fica mais tranquila, né? Então, Bert Hellinger dizia que amadurecer é dizer sim para a vida. Eu digo até porque o Hellinger ensinou 3 ordens da vida, né? Que é o pertencer, todo mundo ter o seu lugar e o equilíbrio entre dar e receber. São 3 ordens. E eu acrescentei a 4ª ordem, que é dizer sim. Ele fala isso, mas só que ele não chamou isso de ordem. Eu digo, faz parte, dizer sim para aquilo que está acontecendo. Claro
A vida tem limites, tem imperfeições, mas o sim acontece e quando você diz sim, o corpo relaxa e a alegria simples volta a acompanhar a gente no caminho. É dessa alegria que o Salomão está falando, né? Há coisas que a gente não controla, mas tem um modo de viver dentro dessas coisas que a gente não controla que mantém a gente inteiro, que mantém a gente inteira, né? Eu lembro de um caso, uma história bem difícil de uma paciente minha, que eles moravam no interior, eram muitos filhos, ela era já adolescente, né, 15 anos, e a mãe mandou ir na venda, ou mandou ir na venda, mandou o menino ir na venda, o de 10 anos, o irmão menor, e falou para ela levá-lo junto, né, para ela levar o irmão. E claro que ela tinha coisa muito mais importante para fazer do que levar o irmão para venda, com 15 anos, ela tinha outros interesses. Então ela foi levar o irmão para venda e no meio do caminho ela encontrou um paquerinha, e ficaram conversando e tal. Aí chegaram numa avenida, tinha uma avenida grande para atravessar. Ela falou para ele assim, ó, você vai, faz a compra e eu vou ficar aqui te esperando. Tipo assim, se livrando do irmão. O irmão foi, fez a compra e na volta ele foi atravessar e foi atropelado. Foi atravessar e foi atropelado. Imagina só a culpa dessa moça. Totalmente. Não, toda vez que eu conto essa história, eu fico sem ar, né? Então, dentro dessa moça, ela faz tudo o que precisa fazer. Ela cuida da família dela, ela se casou, resolve o que precisa ser resolvido, mas dentro dela tem uma tensão, tem uma culpa imensa com isso que aconteceu. É a culpa dela. Se ela tivesse atravessado com ele não teria sido atropelado? Não sei. Talvez os dois teriam sido atropelados. A gente não sabe. Não sabe. Mas é uma coisa pesada que acontece que a gente não tem controle, né? E ela então fazia tudo ao máximo, não descansava. E eu perguntava para ela, o que você faz para você? Ok, isso aconteceu há 40 anos, né? O que você faz para você? Nada, nada, eu tenho que fazer para os outros. Entendeu? Ela estava o tempo inteiro compensando a vida dela, a perda desse irmão, né? Ela era uma sobrevivente da dor, né? Ela é forte. E na constelação dela, no sistema dela, as mulheres eram fortes, eram trabalhadoras, né? Ela estava sobrevivendo, ela não estava vivendo. Não tinha direito ao prazer, nem à alegria, apesar de ter casado, apesar de ter filhos. Ela era leal a esse irmão, ela carregava esse irmão com ela o tempo inteiro. Então, eu não vou me alongar na história, mas assim, eu fui meio salomônica lá nas sessões, né? Trazendo ela de volta pro prazer do corpo, de sentir, da comida, do que ela estava comendo. Devagarzinho, ao longo das sessões, ela foi se emocionando, ela foi aceitando a tragédia que aconteceu e tinha que seguir na vida, né? Ela tinha uma proibição interna de viver, né? Então, pequenos movimentos. Não precisa fazer uma libertação dramática. Bom, agora eu não tenho mais culpa. Não tem como não ter. Tá lá
Então, vamos conviver, tá bom, tenho culpa, mas ainda assim, eu posso viver a vida que eu tenho com mais leveza, né? Posso ter prazer na comida, posso ter prazer no descanso, né? Foi duro para ela, mas honrar esse irmão, honrar o destino dele e até viver em homenagem a esse irmão que ela perdeu, né? Então nada para ela mudou na realidade nas sessões de terapia, né? A gente continuou no trabalho, né? As responsabilidades dela, a culpa, tudo seguiu, né? Mas aí um dia ela me disse assim, talvez eu não precise esperar a minha culpa ir embora, ficar mais leve para permitir a alegria na minha vida, né? É isso aí. Esse é o ponto, né? Então, alegria não como fuga, né? É a continuidade da vida apesar do peso, né? É o que ela nos acompanhe. Ela é a alegria que nos sustenta e não é para adiar, é para vivê-la, né? Eu achei bem interessante o verso do Salomão e aí me lembrei desse caso onde eu a reconduzi ao contato com a alma dela através dos pequenos, né, sabores da vida, né? Foi muito bonito. Ainda ela é minha paciente aí. Visão filosófica, né? Eu trouxe alegria como sabedoria. Ninguém falou melhor de alegria com sabedoria do que Spinoza, né? Já falei bastante de Spinoza aqui, sou muito fã dele, sempre busco alguma coisa dele porque acho que me levanta muito, eu fico bem feliz quando eu leio. Então, ele não fala da alegria como uma emoção passageira. Para ele, a alegria é o aumento da potência da vida. Você trazer alegria para a tua vida, você está aumentando a sua potência na vida. No livro Ética, que é o livro que eu consulto, ele propõe algo muito próximo do que o Salomão está dizendo hoje. Ele diz assim, que tem coisas que a gente não controla, mas sofrer por essas coisas diminui a nossa potência de existir. Tem coisas que a gente não controla, mas sofrer por elas diminui a nossa potência de existir. Então, a sabedoria não está em vencer o mundo, mas em habitar aquilo que é possível viver. O que é possível para mim hoje viver? Bom dia, Érica. Bom dia, Renata. Li Castilho, bom dia, Irene, bom dia, Tatiana, bom dia, querida Tatiana, linda. Tá frio aí no sul? Me conta aqui. Deise, bom dia. Não sei se eu te falei bom dia. O resto, todos o João e o meu amor já falei bom dia. Então, habitar aquilo que é possível dentro da vida, né? Então, o Spinoza, ele diz assim, que quem luta contra a realidade o tempo todo vive na tristeza. E quem aprende a compreender os limites da vida, né? A pessoa recupera a alegria serena, estável, silenciosa. É uma alegria interna. Eu acho isso incrível. Eu busco isso na minha vida constantemente. Às vezes dá uns downs, claro. Tem dia que... Ontem foi um dia que eu acordei, azar. Mas rapidamente eu me lembrei, não, maravilha, como assim? Né? Então, é uma alegria que não nega o trabalho, não nega o esforço, não nega a dor, coisas dói. É uma alegria que não se opõe à vida como ela é. Simone, eu também, o quê? Alegria, é isso? Não no ódio ou azar, né? Espero que não. Na alegria de vida. Aliás, Simone, eu vi ontem o
o seu carrossel tá lindíssimo, parabéns, eu te escrevi lá. Voltando para a live aqui. Então, quando Salomão diz assim, o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Né? Spinoza fala a mesma coisa, alegria é sinal, quando você está alegre, é sinal que a vida está fluindo. Né? Apesar dos limites. E dentro deles, né? Bem legal. Então vamos para mais um filósofo também que eu gosto, Montaigne, francês. O livro dele, Ensaios. Ele escreveu esse livro, estava olhando a biografia dele, ele escreveu esse livro depois que ele perdeu amigos, depois de ficar doente, depois de não saber mais o que é certo, o que é errado. Mais ou menos como nós estamos vivendo hoje. Então ele, nesse livro, Ensaios, ele não busca uma filosofia heróica, ele busca algo mais raro, a arte de viver que não nos quebre por dentro. Como viver sem nos quebrar. Então ele também fala de comer bem, de conversar, de caminhar, de desfrutar cada dia, não como fuga, mas como uma sabedoria prática. Tá dizendo, isso é viver, né? Caminhar, conversar, comer bem, desfrutar cada dia. O que ele diz assim, viver esperando que tudo faça sentido é uma armadilha. Viver aceitando o humano é libertador. Tem muita diz, quando eu conseguir tal coisa, eu vou fazer aquilo. Quando eu terminar a faculdade, eu vou viajar. Quando eu me casar, eu vou fazer isso e aquilo. Quando eu comprar um apartamento, quando eu não sei o que lá. Não é quando, é agora. Não tem quando. É isso que a gente precisa compreender. Esse quando não existe. Só existe o agora. E quando a gente entende isso, Montaigne está dizendo, isso é libertador. Então, para ele, no livro Ensaios, ele fala assim, a tentativa de entender tudo, controlar tudo, justificar tudo, rouba da vida o gosto de estar vivo. E eu achei super, parceirinho do Salomão. Então, Montaigne atravessou injustiça, vaidade, absurdos. E o Salomão a mesma coisa. Ele falou pra gente de injustiça, falou da vaidade ou da névoa, né? O Paulo falou, por que você fica usando vaidade em vez de névoa, se é que a tradução certa seria névoa? Porque eu não vou agora brigar com o que está escrito na Bíblia. Se eu começar a falar névoa, alguém vai pegar na Bíblia e vai me dizer, Débora, está escrito vaidade. Então eu prefiro explicar, né? Então não adianta atravessar, quer dizer, depois de atravessar tudo isso, injustiça, absurdos que acontecem, o Salomão não explica. O que ele está trazendo para a gente? Presença. Seja presente naquilo que você faz. Comer, beber, se alegrar, trabalhar, dormir. Isso não é banal. É uma resposta sábia à nossa condição humana. Spinoza chamou isso de potência. Montaigne chamou de arte de viver. E Salomão chama de alegria que nos acompanha. Nenhum dos três promete justiça perfeita, compreensão total do que está acontecendo, controle do destino. Os três falam a mesma coisa. Tem um modo da gente viver que a gente não adoece, mesmo quando o mundo não responde, né? E isso já é muito, não é? Isso já é muito. Eu trouxe um filme tailandês
Chama Comer, Beber e Viver. Não sei se vocês não viram. Vejam, porque o filme é maravilhoso. E eu achei... Porque não é aquele Comer, Beber e Rezar daquela moça, não lembro o nome dela agora, que foi best-seller o livro dela, né? Fizeram um filme até com a Julia Roberts. Não, esse filme é tailandês, Comer, Beber e Viver. É direção de Ang Lee. Ele é maravilhoso, esse diretor. Então, eu vou contar o filme. Então, ele começa todos os domingos do mesmo jeito, né? O pai cozinhando. Começa assim. O pai é um grande chefe, ele é viúvo, ele é respeitado por todos e ele não conversa muito, ele faz a comida, né? Então, na cozinha é o lugar que ele tem autoridade, tem domínio, tem precisão. Aqueles pratos, gente, é de babar, é de babar. E aí, a gente percebe logo no início do filme uma ironia, que esse chefe que faz essas comidas maravilhosas perdeu o paladar. Ele precisa que alguém experimente a comida para ele, porque ele perdeu o paladar. Então ele cozinha magnificamente, mas não sente mais o sabor daquilo que ele está preparando. Então isso é um detalhe que vai atravessar o filme inteiro. Ele vive com as 3 filhas dele, adultas, e cada uma delas num ponto diferente da vida delas. Cada uma delas lidando do jeito delas, com desejos adiados, com escolhas difíceis. Então, a mesa de domingo é farta, é linda, quase demais, excessiva. Mas emocionalmente, os 4 à mesa é tensa, né? Ninguém fala daquilo que realmente importa. Então, o filme começa a se abrir a partir da fala das filhas, né? A filha mais velha é professora, profundamente religiosa. Ela teve uma desilusão amorosa. Ela vem... Bom dia. Ele quer cola. Tá bom, vai ficar comigo. Teve uma desilusão amorosa e aí ela decidiu que vai viver em renúncia. Ela parece a mais corretinha, né? Contida e super distante do prazer, claro. Então ela ajuda o pai, ela cuida da casa, ela vive de uma forma muito estreita para aquilo que está dentro dela, daquilo que ela está sentindo. Isso mostra. A filha do meio é independente, moderna, trabalha, dirige, tem carro, decide o que vai fazer. É a que mais rompe com o modelo tradicional. Mas por trás dessa autonomia toda, ela carrega uma solidão, ela é sozinha. Ela nem sabe muito bem o que acontece, mas não tem uma satisfação, né? Ela parece livre, mas o filme mostra que ela não está em paz, né? A filha mais nova é a mais impulsiva. Ela tem um relacionamento escondido, ela toma decisões rápidas, quer sair de casa, quer experimentar a vida. Ela representa o movimento, representa o risco, ela representa a tentativa de não se acomodar. Isso tudo vai sendo revelado ali na mesa enquanto eles comem e conversam. Não são diálogos dramáticos, mas elas conversam. E entre um prato e outro vem um anúncio inesperado. Alguém vai casar, alguém vai embora e alguém decidiu mudar de vida. Então a gente percebe que não são só as filhas que estão em movimento, né? O pai, que parecia estável, fixo, previsível, controlado, surpreende a todos, porque é ele que anuncia que vai casar. E não é com quem elas estavam esperando, com alguém completamente fora do radar das filhas, né? Então, esse anúncio que ele vou casar, fica todo mundo em silêncio, assim, assustado, né? A filha mais velha, que parecia viver só para servir, cozinhar, sustentar, ela também fala, eu também quero, meu pai vai casar.
E ela então também decide escolher e ela também decide viver. Então aqui o filme toca numa coisa muito profunda. Nenhum personagem vence, nenhum personagem resolve tudo. Tem perdas, tem deslocamentos, tem despedidas, mas algo acontece, a vida começa a circular. E no final tem uma cena belíssima, tô dando spoiler. Simples, 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 muito bonito. Deixa eu tirar aqui o colo. Vai, não tá dando hoje. Uma cena linda que o pai na cozinha prova um prato e sente o sabor, né? Não porque tudo se resolveu, mas porque a vida voltou a fluir, né? Quando eu acabei de ver o filme, ficou impossível não ouvir Salomão dizendo: então eu exaltei a alegria, porque isso acompanhará o homem no seu trabalho, nos seus dias da sua vida, né? Então a Ang Lee, o diretor aqui, mostra exatamente isso. A alegria não vem depois que tudo se organiza, né? Ela vem enquanto a vida se organiza, se reorganiza. Então, comer, beber, sentar à mesa, continuar trabalhando, permitir que cada um siga o seu caminho, não é fuga, é sabedoria. Então, vivemos num mundo que não é justo, onde nem tudo se explica, mas tem algo profundamente humano, profundamente, eu vou usar o termo salomônico, né? Que é continuar vivendo com presença no cotidiano, naquilo que a gente faz todos os dias. Bom dia, Pedro. Então, isso nos acompanha, isso sustenta. Para quem entrou no meio do caminho, essa live vai ficar, olha aí, tá gente entrando agora. Sônia, bom dia. Pedro, bom dia. Então, nós vamos para as perguntas e para a nossa meditação, mas essa live vai ficar gravada, vale a pena assistir. Eu tive muito prazer em fazer, espero que vocês tenham tido prazer com as falas do Rei Salomão, né, com o que ele está nos ensinando hoje. Sônia, bom dia, Sônia. Então, você pode assistir a live gravada, você também pode receber a transcrição dessa live na comunidade do Rei Salomão. Para isso, ou você clica no link, não na comunidade, clica no link, que eu vi que eu estava dizendo que era para clicar na comunidade e está criando um grupo. Não, clica no link em cima do chat, lá tá o Rei Salomão, e é lá que você tem que ir para entrar. Mas se isso for confuso para você, escreve eu quero, que eu te coloco dentro e você já recebe a transcrição da live de hoje, que eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então vamos para as perguntas de hoje, depois de tudo isso que a gente ouviu do Salomão. Onde na minha vida eu sigo cozinhando para os outros e não sinto sabor naquilo que eu faço? Onde na minha vida eu sigo cozinhando para os outros e não sinto sabor naquilo que eu faço? Não é por falta de amor, mas é um excesso de dever. Onde isso acontece? Será que tem uma parte minha que vive numa renúncia silenciosa, esperando um dia que a vida me autorize a sentir alegria? Como a filha, né, que escolheu ser absolutamente correta, mas apertou demais o próprio desejo, precisou o pai dizer, olha, vou para a vida, para ela se... então eu também vou. E aí a terceira pergunta, o que poderia mudar na minha vida se eu me permitisse uma alegria simples, uma alegria possível, sem culpa? Foi a minha pergunta que eu fiz para minha paciente. Talvez uma conversa com alguém que eu gosto, ou um descanso,
numa rede, que tal? Prazer pequeno, não é verdadeiro. Deixa essas perguntas te fazerem companhia durante o dia de hoje. Não precisa responder imediatamente, é só para a gente ir trabalhando. E vamos para a nossa meditação final. Inspira, solta o ar. Primeiro solta, o velho. Agora inspira em 4. Segura 2 e solta em 6 pela boca. Mais uma vez. Segura e solta. Imagina, vamos usar o filme. Imagina uma cozinha. Cozinha perfeita. Não é perfeita, perfeita para cada um, né? A sua cozinha. Uma cozinha viva, né? Tem panela no fogo, tem um cheiro gostoso no ar. O tempo está passando enquanto a comida está sendo cozinhada na cozida. Imagina você pondo a mesa, pratos simples, nada de extraordinário. Você põe os talheres, põe um copo de água, uma taça de vinho, como você preferir. E aí você se senta a essa mesa que você pôs, né? Sente o seu corpo se acomodando na cadeira. Sente os seus pés no chão. Sente as suas costas apoiadas. Respira. E pergunta assim para você: onde eu estou exigindo demais de mim? Onde eu transformei minha vida apenas numa tarefa? Imagina um gesto bem pequeno que você pode fazer hoje, nada grandioso, não precisa ser simbólico, né? Talvez quando você for comer com mais presença, ou se você estiver cansada, você descansa sem ter que justificar nada para ninguém. Ah, tô descansando porque dormi pouco, ou tô por isso, sem justificar, porque tô cansada, pronto. Né? Talvez dizer não a uma obrigação que nem é tão necessária, de repente não vou fazer, né? Ou dizer sim para algo que nutre, tipo essa live, né? Sente o seu corpo reagindo a essas imagens que eu te dei agora. Talvez você sinta um alívio discreto, talvez um suspiro. Ui! E agora sim, se você puder dizer em voz alta, você repete em voz alta, se não, diz para o seu coração internamente. Diz assim: eu posso viver bem mesmo sem entender tudo. Eu posso viver bem mesmo sem entender tudo. A alegria não precisa esperar. E aquilo que me acompanha hoje já é suficiente. A alegria não precisa esperar. E aquilo que me acompanha hoje já é suficiente. Respira mais uma vez. Quando você quiser, você abre os olhos. Então, o que a gente aprendeu aqui é que a vida não precisa estar resolvida para ser vivida. A vida só precisa ser habitada, né? Então, Salomão, depois de olhar para tanta injustiça no mundo, ele não endurece, não é maravilhoso? Ele escolhe algo profundamente sábio, continuar vivendo com presença, né? Comer, beber, se alegrar, trabalhar, sentar à mesa,
conversar, caminhar. Vai resolver tudo? Não vai. Mas isso vai nos acompanhar. Isso é o que nos nutre. Isso é o que nutre a nossa alma. Então, tô vendo, deixa eu dar bom dia quem entrou agora no final. Cíntia, Maria Antônia, Doutor André. Quem mais que entrou? Sônia. Sônia, acho que eu falei bom dia já, né? Pedro. Bom dia, Pedro. Pessoal que entrou no meio da meditação, lembrando que essa live fica gravada, vocês podem assistir desde o começo, com alegria, que é o que Salomão está nos ensinando hoje, alegria e presença, né? Então, se você gostou da live, se fez sentido para você, amanhã a gente segue mais, né? E você pode caminhar comigo todos os dias na leitura do livro do Rei Salomão, Eclesiastes. Basta entrar na comunidade. Aqui na bio, não entra escrito comunidade, eu vou tirar aquilo que está dando confusão. Entra onde está escrito chat, você clica lá, vai ter o Rei Salomão. É lá que você entra no grupo para receber a transcrição, né? E como sempre, e se você não souber fazer tudo isso, que às vezes é complicado, só escreve eu quero, que eu mesma te coloco para dentro com o maior prazer, tá bom? E se fez sentido para você, se você se tocou, vamos compartilhar, vamos chamar mais pessoas para o nosso grupo, para a nossa leitura, né? Pessoas que também podem se beneficiar dos ensinamentos do Rei Salomão. Então, seguimos amanhã com alma e com sentido. Beijo carinhoso, desfrutem.